graça, a bondade, a misericórdia do nosso Pai, ela esteja em cada coração, sobre as nossas vidas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu de mim mesmo nada tenho para trazer para a igreja, mas eu espero que aquele que nos chamou, e aquele que disse que quando fôssemos falar, nos preocuparíamos com o que havíamos de falar, porque na mesma hora, o Espírito falaria através de nós. E eu espero que o Espírito Santo, ele ministre nos nossos corações de uma forma sobrenatural nessa noite. E que possamos sair daqui curados pela presença dEle, restaurados pelo amor que é incondicional, que nós não temos como medir esse amor tão profundo, tão maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Queridos, na segunda-feira, eu estava pensando que tinha culto aqui. Aí eu, conversando com o irmão, ele falou, não, hoje não tem culto na sede. Aí eu disse, então eu vou para o monte, já que não tem culto na sede. Terça, que é meu dia de ir para o monte, eu vou ter que estar na igreja. Eu não vou ficar aqui em casa assistindo televisão, não. Eu vou para o monte. Aí liguei para uns irmãos, de repente se reuniram 15 pessoas e nós subimos ao monte. E fomos orar ao Senhor, e eu precisava daquele momento com Deus, para poder trazer uma palavra para a igreja essa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar aos nossos corações, mas desde já eu quero fazer um convite para você, depois que terminar os 12 dias proféticos, todas as 7 horas da manhã ou da noite, das terças-feiras, nós estamos no monte. Então quem quiser subir ao monte comigo, terça-feira, às 19 horas, amém? No ponto de encontro, pé do monte. Lá naquela ruazinha ali, antes de subir para o monte, você me espera ali que eu vou no CIA pegar a galera, mas já já a gente está de volta, está chegando lá. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o amor que cura. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer cura sobre a tua vida. Amém? No nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 3, versículo 16. É um dos textos mais lidos e conhecidos da palavra de Deus. Aonde todos procuram nesse texto para evangelismo, para falar do sacrifício, para falar de muitas coisas. E eu quero trazer uma palavra do Senhor sobre esse texto. Eu falava essa palavra com os irmãos que estavam no monte. Diz assim a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Queridos, quando a palavra fala, Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente passa a refletir um pouco a respeito desse amor. Que amor é esse? A ponto de dar seu próprio filho, e isso foi um papel do Pai, não foi de Jesus. Foi do Pai. Jesus, quando viu o peso do pecado do homem, quando ele viu o peso do meu pecado e do seu pecado, a palavra de Deus diz que ele chegou no Getsemane e ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível for, eu não quero passar por essa situação. Se possível for que eu consiga passar por ele. Se eu consiga seguir no propósito sem passar por esse cálice. Mas que em toda vez, que todavia, seja feita a tua vontade. E nós olhamos para nós mesmos e procuramos algo para retribuir a esse amor.
Então você se esforça, alguns se esforça, sobe, desce, evangeliza, ora, busca, vigia, e quando você olha para dentro de você, é insuficiente. Muitos pegam seus bens. A Bíblia diz que Davi, ele olhou para esse amor e ele disse assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? O que darei ao Senhor? Então a Bíblia diz que Davi olha para os seus bens, e não eram poucos: seu ouro, sua prata, seu gado, seus servos, seu exército, seu reino. Ele olha para tudo que ele tinha e ele coloca diante de Deus, e ele vê que não é o suficiente. E todavia ele procura saber como retribuir a isso. O que eu posso fazer para retribuir a esse amor? O que eu posso fazer para fazer um pouco por Ele do que Ele fez por mim? Aí Davi fala assim: pai, já que o que eu tenho não é suficiente, então eu vou entrar no propósito dele. Oh, aleluia, aleluia e aleluia. Meu irmão, minha irmã, você que está se esforçando muito para querer agradar a Deus pelo que Deus fez por você, entre no propósito dele nessa noite. Davi olhou e ele disse assim: pegarei o cálice da salvação. Pegarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu vou, já que os meus bens, o meu ouro, a minha prata, tudo que eu tenho, não é capaz de pagar o que Ele fez por mim, eu vou abraçar o propósito que Ele fez, em morrer na cruz, em derramar o seu sangue, para que eu fosse salvo, para que eu fosse liberto. Então o que eu vou fazer? Eu vou abraçar o propósito. Oh, abraço de calabalaço. Abrace o propósito. Abrace o propósito. Senhor, eu quero te adorar. Senhor, eu quero te engrandecer. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Abrace o propósito. Esse amor de Cristo, quando ele é derramado, quando Deus amou o mundo de tal maneira. E eu estava olhando Isaías 53, que fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então você imagine ele tomando a sua doença. A cada momento que ele era ferido, você era curado. A cada ferida de Cristo, uma cura foi liberada para você. Então eu quero te dizer essa noite, você que entrou aqui enfermo, o preço já foi pago. Receba a sua cura em nome de Jesus. As pisaduras deles, cada corte que era feito, cada ferida, há uma cura estabelecida, e a cada sangue derramado, um perdão liberado. Oh, esse amor, só esse amor, para fazer isso por mim e por você.
olhando cada rosto diante dos meus olhos. Hoje tudo lindo e maravilhoso, bem vestido, todo mundo cheiroso, que coisa linda. Mas vai olhar a história de atrás de cada um. Vai olhar a história atrás de cada um. Coloca a mão no teu coração e repita comigo: Ele me ama. Ele me ama. Olha o que eu sou hoje. Fala assim: olha o que eu sou hoje. Ele me ama. Oh! O amor de Cristo restaura sentimento, cura sentimentos. O amor de Cristo cura sentimentos. A mulher samaritana estava ali no tanque de Jacó, poço de Jacó. E a Bíblia diz então que Jesus chega até ela, uma mulher adúltera, com mais de 5 maridos, e o que ela tinha também não era dela, toda desestruturada emocionalmente. Jesus vai e cura ela, restaura a vida dela. Oh, e ela sai desesperada, abraçando o propósito e voltando para esse amor, cumprindo o propósito dela. Jesus, o amor cura ministério de quem tem propósito. Ele restaura ministério, ele cura. Chega no endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que, sabe o que eu fico olhando sobre aquele homem? A impressão que dá é que Deus errou na criação. Deus errou, como está escrito no livro de Salmos 139, que o Espírito de Deus, que Deus estava lá, a cada osso que era formado do seu corpo, Ele estava vendo, estava escrevendo no livro dele, e no livro dele, toda a tua história foi escrita. A impressão que dá é que Deus erra em algumas pessoas, mas Deus não erra. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Todo mundo que nasce tem uma história de Deus escrita ao seu respeito. Todo mundo que nasce. Mas aí o diabo, queridos, entendendo quem você será em Deus, vai fazer de tudo para que o propósito de Deus se cumpra. E aí aquele endemoniado de Gadara, aquele homem tinha um propósito. Quando ele havia sido gerado no ventre da sua mãe, Deus havia escrito algo sobre a vida dele. Mas aí o diabo, para impedir o que Deus queria, colocou mais de 2.000 demônios sobre a vida dele, para ele deixar de cumprir o propósito, para ser espetáculo da cidade. E aí a Bíblia diz que o amor chega, Jesus chega e restaura a vida daquele homem, e muda, expulsa aqueles demônios. E a Bíblia diz que os gadarenos, quando viu aquilo, mandaram Jesus embora. Saia daqui, Jesus. Um dia aconteceu isso comigo, em uma célula. Tinha mais de 40 pessoas na célula e se manifestou um demônio, e eu expulsei aquele demônio. Depois que eu expulsei, o povo foi tudo embora, e ficaram com medo de eu orar por eles também, porque a maioria ali era envolvido em casas de candomblé. As pessoas ficaram correndo, ficaram com medo. Na cidade de Gadara também ficaram com medo. Mas aquele homem, quando viu Jesus saindo fora, saiu correndo atrás de Cristo. E Cristo voltou para ele e disse assim: não, não venha atrás de mim.
Há uma história escrita a teu respeito. Há um propósito escrito sobre ti. Vai, volta para os seus e conte quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que ele saiu e pregou em Decápolis, em 10 cidades. Então, traduzindo a palavra, quando aquele homem estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus disse aqui: esse daqui vai pregar para 10 cidades. Você tem um propósito, e o Jesus que cura, vai curar o propósito dele na tua vida. Vai curar o propósito dele. Jesus, ele restaura aquelas pessoas que estão opressas por espírito maligno e que muitas vezes está dentro da igreja, vem para o culto e volta. Assim tinha uma mulher encurvada, possessa por um espírito há 18 anos, entrando dentro da igreja e saindo. Há 18 anos. E a Bíblia diz então que Jesus, ele olha para aquela mulher e diga: endireita-te e fica livre da tua enfermidade. Ele cura. Ele cura. Certo dia eu estava ministrando numa igreja lá em Camaçari, e se manifestou um demônio. E aquele demônio, ele começou a dizer, estava eu e o pastorzinho, e aquele demônio começou a dizer: hoje eu queria jogar ela debaixo do carro, eu queria matar ela porque eu não queria que ela viesse para aqui hoje, eu queria fiz de tudo para ela não vir para aqui hoje. Aquele demônio queria impedir que aquela mulher fosse para a igreja aquele dia. E aí a palavra dele, eu tinha entendido o que ele quis dizer. Ele quis que eu e o pastorzinho se achasse o melhor pastor, nos engrandecesse em cima da situação. Aí eu disse para ele assim: cala a boca, Satanás, porque independente de quem estivesse aqui na igreja hoje foi o dia estabelecido por Deus para a libertação dela. Não foi porque eu estava lá, foi porque o Espírito de Deus, aquele dia, estava marcado por Deus para a libertação daquela mulher. Muitas pessoas são acometidas de enfermidades por causa de pecado. E o amor, a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. A Bíblia diz que Jesus vai ao templo, e lá está um paralítico há 38 anos, esperando que a água se movesse no tanque de Betesda, para que quando a água se movesse, ele entrasse dentro da água. Só que ele era paralítico, e ali havia coxos, cegos, surdos. Então os outros, o cego, o surdo, até mesmo o coxo, tinha mais possibilidade de entrar no tanque quando a água se movesse, muito mais rápido do que aquele paralítico deitado naquela cama. E a Bíblia diz então que Jesus vai e fala assim: quer levantar daí? Você quer ficar de pé? Você quer ser curado? A pergunta para nós essa noite é: você quer ser curado? A pastora Zenete Rodrigues tem uma mensagem chamada Pecado de Estimação. Quem já viu essa mensagem? Acho que a maioria do povo já ouviu essa mensagem, né? Pecado de estimação. Tem gente que tem doença de estimação, enfermidade de estimação.
que gosta de ficar se gloriando em cima dela. Ou, como disse o pastor Kevin ontem, querendo tirar proveito de cima dela. Está repreendida a tua vida, meu irmão. Jesus, Ele quer te curar. Ele quer te restaurar. Ele quer ver você sair daqui totalmente curado pelo poder dEle. Mas é necessário que você diga para essa enfermidade: você não me pertence, porque pelas pisaduras deles eu fui sarado. Aí a Bíblia diz que Jesus cura aquele homem, e ele pega a sua cama e sai andando no meio da multidão. Eu acho interessante essa parte, até já preguei sobre isso aqui outro dia. Eu acho interessante essa parte. Jesus conversa com o homem no meio de uma multidão, e ninguém viu, todo mundo de olho no tanque. Ninguém tira o olho dali. Ninguém observa. O que é que ele está falando aí? Curar? Um homem do lado aqui falando de cura. Olha, alguém aqui está falando de cura. Será que ele pode curar aquele homem? Vai me curar também? Jesus fala com o homem, ninguém vê, todo mundo de olho no tanque. Quem é besta de tirar o óleo do tanque? Acaba a água, vai lá e agita. A Bíblia diz que Jesus fala com o homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem pega a sua cama, bota nas costas, sai no meio da multidão e ninguém vê. Ninguém vê. Sabe por que muitas vezes nós não somos curados? Porque estamos com o olho no tanque. Diga ao irmão que está do seu lado: é o diagnóstico do tanque. Outro é o poder de Deus. O tanque vai sempre te dizer: é isso, é desse jeito. O tanque vai te dizer sempre. Às vezes você pega o diagnóstico do médico, e o médico vai te dizer: é assim, assim, assim e assim. O procedimento é esse. Esse é o diagnóstico do tanque. Qual é o diagnóstico do tanque? Olha, fica de olho aí. Fica de olho no tanque. Não tire o olho do tanque. Quando a água agitar, você corre e pula nele. Se você chegar primeiro, você vai ser curado. É o diagnóstico do tanque. Eu contei já essa experiência que eu tive aqui. Acho que eu já contei. Mas eu conto que é até um pouco engraçado, né? E para dizer que o pastor também é. Porque pastor é assim, a gente crente é assim. Eu vou dizer para vocês: quando é pelos outros, alguém está enfermo, meu irmão, receba a cura, faz isso, receba aquilo, vai mexer em nenhum da gente. Vai mexer em nenhum da gente. Meu Deus, preciso pegar aqui e levar para o hospital. Blá, blá, blá. Aí nós damos, foi medicamento, não foi, amor? Damos um medicamento, um antibiótico, né? Horários errados para o João Vitor, quando o João Vitor era menor. Aí, irmãos, olha o que o tanque faz. Aí, levamos eles para a emergência, com um caroço aqui, uma glândula cresceu aqui no lado no pescoço dele. Levamos ele para a emergência. Chegou lá, a pediatra falou assim, ele foi na sexta noite: olha, pai, deixa eu explicar para o senhor. A gente vai fazer um exame dele, de sangue, e depois de 72 horas, nós vamos repetir o exame. Mas deixa eu te falar, isso aqui, geralmente, ele fica aqui no hospital de 10 a 15 dias. Até tomando medicação até que melhore. Se em 72 horas ele melhorar, então a gente libera para ele terminar de tomar medicação em casa. Aí eu cheguei, irmãos, e falei assim: tá bom, obedeci a voz do tanque, o diagnóstico do tanque. Era aquilo que o tanque estava dizendo, era aquilo mesmo. Aí sexta noite, sábado de manhã cedo, eu fui trabalhar.
Sábado à noite, quando eu voltei do trabalho, fui para o hospital para ficar com ele. Aí, de sábado à tarde, eu ligo para a irmã Maria, a nossa intercessora que está ali, pezinho ali na parede. Aí eu liguei para a irmã Maria. Aí eu chamo ela de minha véia. Eu falei, ô minha véia, dá para a senhora vir no domingo pela manhã, ficar com ele para ir para casa descansar? Aí ela disse, dá. E a médica disse que o exame seria na segunda-feira. Ela disse, dá. E aí eu fiquei lá esperando, né? Quando deu umas 8 horas da manhã, chega a irmã Maria no hospital. Aí eu passei para a irmã Maria o quê? O diagnóstico do tanque. Olha, irmã Maria, o tanque disse que é assim. A médica disse que vai ser assim, assim, assim. Só segunda-feira que vai fazer o exame de novo para ver se baixou. Se baixou, ele vai para casa. A irmã Maria olhou para minha casa, pastor, vai para casa que daqui a pouco seu filho está em casa. Aí eu, né? Irmã Maria, a senhora não está entendendo, irmã Maria. A irmã Maria foi lá, passou a mão dentro da bolsa, arrancou um vaso de óleo. Vem agarrando com o óleo na mão. Irmã Maria, a médica falou, olha, a gente às vezes fica assim, o tanque disse. Não é assim, irmãos? A médica falou que é depois de 72 horas. Pastor, vai para casa, que daqui a pouco seu filho está em casa. Irmãos, eu fui para casa chateado com a irmã Maria. Você pensa que não acontece isso às vezes com a gente? Acontece com você, aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Chateado. Aí eu cheguei em casa, irmãos, tomei um banho, tomei um café e fui deitar para dormir um pouco. Quando eu estou deitado, tentando dormir, chega a irmã Maria com meu filho. Aí o pastor ficou com uma vergonha que você nem imagina. Mas por que isso? Porque a gente está no diagnóstico do tanque. Diagnóstico do tanque. Diga ao irmão que está do seu lado, o diagnóstico do tanque não é a palavra de Deus. Então você pode sair daqui curado. Eu não sei qual foi o diagnóstico que o médico te deu. Eu sei que a palavra de Deus é que você é curado. Mas aquele homem, ele tinha acometido de enfermidade por causa do pecado. E a Bíblia diz então que depois Jesus encontra com ele no templo. E Jesus disse, obrigado Jesus pelo que o Senhor me fez. Imagino eu, Jesus fala assim, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Não peques mais. Permaneça agora na bênção. Permaneça agora no amor. Permaneça no propósito. Diga, irmão que está do seu lado, permaneça no propósito. Seja curado e permaneça no propósito. Há um propósito de Deus para a sua vida. Deus não te trouxe para o reino dele para você morrer enfermo, sem cumprir o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Ele vai te curar essa noite, para que você saia daqui totalmente restaurado, para cumprir tudo que Ele tem ao teu respeito, tudo que está escrito ao teu respeito. Levante a sua mão e repita comigo, eu vou viver tudo que está escrito ao meu respeito, no reino de Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se coloque de pé.